Fala de Lula sobre Israel é antissemita, diz embaixadora dos Estados Unidos. O petista comparou... Desculpa, já entrou para a subpauta, vamos lá. Lula faz defesa obscena de ditadores e ditaduras. Passa só um pouquinho mais para baixo, Breno. Só para ler, tá logo embaixo, ó. Jornal criticou petista por ataques à oposição da Venezuela e apoio a governos autoritários. Vamos falar sobre esses dois pontos, que na verdade convergem. Vamos fazer o seguinte, essa pauta começamos com você na elegância desse chapéu Panamá, Laudelino. Vamos lá. Cara, o mundo, graças a Deus, está percebendo, né? Que aquele personagem que o Obama falava assim, o Lula é o cara. Lembra uma vez que, para quem não sabe, aí o pessoal é mais novo, uma vez o Obama encontrou o Lula, né? O Obama falou assim, a gente faz aqui pro Daniel, aqui no é o cara. Né? Aí ficou com essa fama de é o cara, não, faz lá pro Daniel é o cara. Aí, o que aconteceu? O mundo agora, baseado nas cagadas que ele fez falando aí da Ucrânia, ele abre a boca e só fala cagada, né? Só que ele faz isso desde sempre, né? Quem acompanhou aí as declarações do Lula lá em 79, naquela revista da Playboy, a única Playboy que eu tenho, eu arrumei eu estava trabalhando na Record quando surgiu de novo, esse tema foi ventilado, eu falei, não, agora eu vou ter que arrumar essa revista, arrumei lá no estante virtual, comprei a Playboy de 79, mó bundão na capa lá e tal. E o Lula tá fazendo aquela entrevista lá e falando, tecendo elogios, como é a subpauta aqui, Lula faz defesa obscena de ditaduras e ditadores. 2024 não, em 79 ele elogiou Mao Tse e falou que gostava muito do Hitler, porque o Hitler era um cara que se propunha a realizar as coisas, ia lá e fazia. Então o cara se propôs a causa do extermínio judeu, foi lá e fez. Então o que ele pegou dessa lição do Lula, do cara do bigodinho lá, foi, olha só, ignora as 6 milhões de mortes. O cara peitudo, hein? Foi lá e fez. Foi essa lição que ele tirou. Só que o mundo está percebendo agora quem é o Lula, porque o brasileiro mais atento já sabia há muitos anos, o mundo está percebendo agora. Então, o que só para adiantar, eu acho que o que vem pela frente aí na vida internacional do Lula é o seguinte, o Aristóteles dizia que você nunca deve interpretar um político pelo que ele fala, né? Você tem que olhar o passado dele e as alianças. Então, ignora tudo que o Lula falou na eleição de 2022 e imagina o que é o passado dele e as alianças. Você saberia de uma maneira melhor, de uma maneira mais assertiva, quais seriam os planos dele, o que ele está fazendo, o governo, tal, inclusive as próprias declarações dele. Você não ia se surpreender com o que ele disse, né? Então, o mundo está se incomodando com o que o Lula está falando. A próxima etapa é o mundo olhar o passado dele e as alianças. Quando juntar isso tudo, aí nós vamos ver o personagem Lula parar de viajar, porque aí ele não vai ser bem recebido em lugar nenhum. Nesses auditórios que ele vai aí pelo mundo, ele vai ter que ficar restrito aos países dos ditadores que ele defende, né? Então, a perspectiva aí para o Lula é, infelizmente, ele não vai ganhar o Nobel da Paz que ele queria, tinha essa vaidade ali com ele de querer ganhar um título desse, ser reconhecido internacionalmente. Na campanha ele falou que ia resolver a questão da Ucrânia numa mesa de bar, né? Numa mesa de bar, aquela coisa de sem vergonha, né? Eu vou na mesa de bar, porque essa guerra só não acabou porque eu não entrei para resolver isso aí. Quando eu entrar vai estar resolvido, tá? Essa prepotência que ele sempre carregou, né? Achando que a Terra é plana, né? A geopolítica é plana, a Terra plana da geopolítica dele, achando que ele ia resolver isso tomando um chopp. Então o mundo está vendo essa vergonha que é o Lula, que nós exportamos isso para o mundo, né? Conseguimos pegar esse jabuti e botar em cima da árvore, ele está disponível aí de novo, fazendo essa cagalhopança que é o governo. A gente vai ver nos outros temas aqui, e eu vou comentar sobre o tamanho do problema que é o governo para o povo brasileiro, né? E, cara, acabou. O Lula, tu tá com o currículo queimado no LinkedIn aí da geopolítica, ninguém mais quer saber de você, você não vai ser mais chamado para entrevista, acabou aquele negócio de ser doutor honoris causa aí pelas universidades do mundo, acabou isso tudo. O pessoal, infelizmente, está começando a descobrir quem é você.
Tá mudo. Leitura labial. Eu esqueço desses detalhes às vezes. Eu mudei agora do streaming do celular para o computador, né? Até lembrou uma vez o Fefito falando, né? Não, mas o Lula é inteligente, o Lula tem doutor honoris causa, tipo, grandes coisas, né? Como se bajulação agora fosse algo útil, né? Mas vamos lá, Daniel Lemos, tá contigo. Bom, o Aldelino deu um esclarecimento muito forte nessa questão do que era o objetivo e que agora tudo por terra, bem ao fundo no inferno ou abaixo do inferno está esse tipo de objetivo. Mas eu gostaria de chamar uma atenção, a gente está fazendo uma questão hoje para as nossas mulheres, tentando trazer ela para o campo da pauta da questão da política de desarmamento civil. Pare, a verdade é essa. Quando mulheres se armam com conhecimento e defesa, o predador passa fome. Eu vou chamar isso a atenção para vocês, para as nossas mulheres, para vocês ficarem atentas. Falando da pauta, o que acontece nesse momento? Quantas decisões aconteceram no TSE em 2022 que calaram, que censuraram, que atentaram contra a liberdade de expressão daqueles que estavam mostrando fatos de verdade? A verdade nua e crua, ela atrapalha as pessoas. Ela atrapalha o que se pensa ou o que se deseja. Eles gostariam de ganhar e derrotar um candidato. Eles derrotaram ou tomaram a eleição. A verdade é essa. Nada foi ganhado, foi tomado. Para tomar, eu preciso usar da desinformação. Eu preciso criar narrativas falsas, as famosas fake news. E essas fake news tentaram mostrar que o então condenado, descondenado, ex-presidiário, que ocupa o governo comunista totalitário do Brasil, nesse plantão que está fazendo por enquanto lá, ele criou sobre ele, né, o próprio TSE, quando evitou que o outro candidato mostrasse as verdades sobre ele, evitou que ele fosse associado a esses ditadores. Mas as viagens dele, as falas dele, já deixam claras. Ele viajou para a China. Quem nós temos na China? Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, que fica toda hora tentando calar e criar ações militares para calar Taiwan. E age sorrateiramente através de cyber warfare, ou seja, guerra cibernética contra os Estados Unidos. E, inclusive, naquela entrevista do Tucker Carlson, explicou como o Partido Comunista Chinês e os chineses interviram na eleição brasileira. Tá entendendo? Vai ligando os pontos. Ele defende e diz que tem que ter a presunção da inocência, ou nós temos que dar o direito de defesa do Putin sobre a Ucrânia. Ora, senhoras e senhores, ele está abraçando Vladimir Putin, esse mesmo que matou Alexei Navalny, que mandou ele para uma prisão e lá ele morreu. Algo totalmente, né? Ele é aquele que abraçou Daniel Ortega, aquele que está prendendo padres, freiras, católicos, protestantes, porque não pode falar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Não pode pregar a palavra. Por quê? Porque isso vai contra o que essas pessoas querem fazer nas suas ditaduras. Ele abraçou recentemente, na cúpula aí que teve aí do Caribe, Nicolás Maduro, o narco-ditador, que ainda criou e fez piadinhas, sim, desastrosas com a imprensa brasileira. Recebeu reclamação do Demetrio Maioli, do Gerson Camarote e de outros jornalistas da Globo. Olha, criticou Maduro. Maduro é um ditador, é um comunista, é um narco-ditador. Criticar Israel e defender o Hamas, isso é programático para esconder o nazofascismo comunista que está sendo implementado através desse cidadão no comando
do Brasil. Tomado, não ganhado. O povo nas ruas, dia 25, demonstrou o Brasil que está do lado da verdade e que vai defender a liberdade de todos, na internet ou nas redes sociais, que eu melhor diria, nas redes sociais, de expressar as suas opiniões e não serem calados. Vai se criar um TSE da verdade, ou seja, Ministério da Verdade. E aí eu me lembro, Laudelino, e passa a bola para o Diogo Forjás, eu me lembro de Goebbels, o nazismo. Eu me lembro como o camarada Stalin, como o camarada Lenin, Trotsky, esses famosos comunistas que criaram a desinformação, como o regime precisava se impor diante dos seus inimigos imaginários, através da desinformação, das notícias falsas, para ver se eu pinto um cara diferente, que não é o meu amigo palhaço Laudelino, né? Mas é um verdadeiro idiota útil para tocar as pautas comunistas do Foro de São Paulo no Brasil. Então eu tenho que defender o Hamas. Eu não posso falar bem de Israel, dos judeus, por ser a Terra Santa e por ser o povo que originariamente está na Bíblia e que saiu dali abençoado desde Jacó. É isso. A verdade vai aclareando nas cabeças das pessoas e as pessoas podem perceber o quanto isso é importante para poder virar essa página no Brasil. Obrigado, Daniel. Obrigado. Diogo Forjás. Eu estava ouvindo o Laudelino falar aqui sobre a terra plana geopolítica. Eu imaginei essa mesa de boteco para o Lula ganhar o Prêmio Nobel da Paz, que ele sempre quis, né? Ele pedindo lá, vê uma dose de vodka, uma cervejinha e um leite de cabra, porque o pessoal do Hamas não bebe, né? Ele ia ter um probleminha ali para fechar essa mesa de boteco. Enfim, lamentável. Olha, eu acho que eu tenho a convicção plena já há bastante tempo de que o mundo todo sabe. O mundo todo sabe o que acontece no Brasil. Sabe sim. Nós tivemos inúmeros episódios que tornam impossível que as autoridades internacionais não soubessem o que acontecia por aqui. Todo mundo sabia dos abusos de autoridade, todo mundo sabia do projeto petista, todo mundo sabia dos abusos contra parâmetros internacionais de direitos humanos. Não tem novidade. Com relação ao Lula, o Laudelino está coberto de razão, né? Esse papo antissemita não é de hoje. Esse aceno para ditaduras também não é de hoje, não. Ora, nós tivemos, inclusive, sessão no Congresso Nacional em homenagem a Stalin. A gente tem o ministro Dino, que o Lula comemorou, o comunista no STF, que é bom, não precisa falar muita coisa, que cita Mao Tse Tung, um dos maiores fascínoras genocidas da história da humanidade, né? Se não o maior, talvez em números absolutos, o maior. Então veja, claro que não é novidade nenhuma. Qual é a novidade? A novidade é o mundo parar de fazer vista grossa e ouvido moco. Essa é a novidade. É só isso. E essa novidade não é tão novidade assim, ela é relativamente previsível. Ela é o resultado de um processo mais amplo. O maior parceiro do projeto petista no Brasil é o Partido Comunista Chinês. Este é o real patrocinador do projeto petista. E não sou eu quem digo isso, é o próprio PT. O Lula chegou a trazer a comitiva do Partido Comunista Chinês aqui no Brasil ano passado e assinar acordo com discursos dizendo que inspiram-se no Partido Comunista Chinês e por aí vai. Então, assim, o patrocinador é esse. E por que agora o mundo para de fazer vista grossa e ouvido moco? Qual é esse processo que está em curso? É a retração do projeto sinocentrista, sei lá, nesse eixo sino-globalista, o sino já não está tocando mais, se é que você me entende. Esse é que é o negócio. Veja que as supranacionais estão em queda vertiginosa, ONU, OMS, e por aí vai, OTAN, deve mudar de característica muito em breve, aguardem. A gente tem a queda das principais lideranças europeias e dos seus blocos de agendas, a agenda woke em queda vertiginosa, a agenda verde em queda vertiginosa, 2030 e companhia. Então, isso resulta no isolamento do Biden nos Estados Unidos, inclusive pelos próprios democratas. Então, todo este processo de reversão de agenda que envolve a retração da expansão chinesa
sob todas as perspectivas que se avalie, por isso que a China tem uma crise econômica severa, uma bolha inflacionária grave, isso, a sua projeção de poder econômico externo, portanto, há uma retração nessa projeção, embora ela ainda exista, evidentemente, mas há uma retração. Isso resulta na perturbação de ordem nos narcoestados sul-americanos, o que acontece no Equador, o que acontece na Colômbia, a bagunça na Venezuela, a mudança na Argentina, epicentro de projeção da China, tudo isso impacta. Então, com toda esta agenda em reversão no mundo inteiro, resultado das pressões populares que ganharam um amparo de interesses econômicos, que foram capazes de quebrar a bolha institucional e que, com a quebra da bolha institucional, ganham apoio e desejo político. Quem não está no poder deseja poder, e isso cria essa onda direita na Europa e cria essa onda direita nos Estados Unidos, que consolida Donald Trump. Todo este efeito global agora faz com que o mundo todo pare de fingir que não vê o que acontece aqui. Pare de fingir que não escuta o barulho que vem da América do Sul. O Brasil tem um papel econômico fundamental como base da cadeia produtiva alimentar do planeta, como alicerce para várias outras cadeias produtivas que agora se reorganizam, já que o epicentro deixa de ser a China. E você pode perguntar, puxa, o que tudo isso tem a ver com a palavra da embaixadora americana? Tem tudo a ver. Ela consolida uma tendência em que o projeto petista está isolado. Quanto mais isolado e pressionado ele está aos olhares internacionais, mais força tem os agentes internos, e eles estão se movendo. As próximas pautas, inclusive, vão desenhar algumas dessas movimentações. Significa que não dá para olhar com bons olhos os arbítrios de alguém que é visto como antissemita. Não dá. Não dá para olhar com bons olhos alguém que apoia ditaduras. E esse papo de apoiar ditaduras, inclusive, tem reverberado aqui dentro. A própria Miriam Leitão chegou a reconhecer que o Maduro é um ditador, novidade na assessoria de imprensa do regime, e de quebra ainda disse que o Lula gasta o seu capital democrático por apoio Maduro. Isso é uma sinalização de tendência. Então, eu acho que tudo isso, em grande medida, explica e dá sentido para essa fala da embaixadora americana. Estamos falando de um governo democrata, governo Biden. Vale lembrar que a gente teve matérias tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, citando como os americanos garantiram a democracia no Brasil, e o próprio Tucker Carlson disse que, no entendimento dele, a CIA interferiu nas eleições brasileiras. Em favor de quem? Então, esses mesmos grupos agora são os que estão isolando o Lula. São os que pararam de fazer de bobo, né? E por quê? Porque agora há interesse. Esse é o ponto. Há uma conjuntura de interesse majoritária em um movimento que não pode ser parado no mundo inteiro, que tem amparo político, econômico e social, e como resultante dessa onda, deste processo, agora até os governos globalistas precisam se livrar dele. Parece, para fechar o comentário, que Lula e o Bolsonaro estão complicando bastante a vida dos globalistas. O Bolsonaro pelo lado positivo da coisa, né? E o Lula pelo lado negativo. Parece que ele está atrapalhando mais do que ajudando seus antigos associados. Eu acho que é por aí.